Pessoal, hoje é 22 de julho, né? 22. Há um ano atrás esse número causava pânico em boa parte da população brasileira, porque esse número representava o Jair Bolsonaro. E olha só como são as coisas, justamente no dia 22, né? 22 e tal, 22 de junho de 2023, é o dia que o Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É hoje, gente, que ele vai ser julgado, né? E eu tô aqui, gente, na matéria da Carta Capital, né? E o título da matéria diz o seguinte: Bolsonaro enfrenta julgamento que pode torná-lo inelegível por 8 anos. E a matéria, na verdade, a matéria da AFP, que foi reproduzida pela Carta Capital, dando aqui os devidos créditos, né? E aí a matéria começa dizendo o seguinte: apenas 6 meses depois de deixar o Palácio do Planalto, o ex-presidente Bolsonaro enfrenta nesta quinta-feira, 22, um julgamento que pode torná-lo inelegível por 8 anos, deixando-o de fora das eleições presidenciais de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral, vai julgá-lo por ataques ao sistema das urnas eletrônicas durante a reunião com embaixadores lá no Palácio do Alvorada. Isso aconteceu lá em julho de 2022, gente. Em julho do ano passado, né? 3 meses antes das eleições, na qual ele foi derrotado, simples assim, pelo hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os 7 magistrados da corte vão apresentar um a um, né? Então, seus votos em sessão plenária prevista para as 9 horas de hoje, lá em Brasília. Estou gravando esse vídeo, gente, às 9 horas e 17 minutos. Então, provavelmente o julgamento já tenha começado. Embora o cenário mais provável seja que o julgamento não termine no mesmo dia. Então, se você está ansioso aí, esperando que o Bolsonaro fique inelegível, aquete seu coração, segura a ansiedade que o julgamento pode não terminar hoje. Inclusive, tem riscos de um dos ministros, 2 ministros, né, pedirem vista. Ou pode ser o Cássio Nunes, o famoso Cássio com K, ou o próprio André Mendonça. Um deles pode pedir vista do processo e daí uma sobrevida para o Bolsonaro por no máximo 90 dias. Né? Que quando o ministro pede vista, ele tem até 90 dias para concluir aí, esse processo de vista. Né? Bolsonaro, que defende a sua inocência, claro, né, gente, que vai defender a inocência dele, acompanhará a sessão à distância em Porto Alegre, para onde vai viajar para participar de reuniões políticas. Olha só, o cara que vai ser julgado por crimes eleitorais, né, por ter atentado contra o sistema eleitoral, finge que nada acontece, vai para reuniões políticas, como se ele fosse um político ainda. Gente, depois desse julgamento, o papel do Bolsonaro, o valor político que ele vai ter vai ser igual a zero. Porque a direita já tem seus players, já tem as suas opções na mesa. A direita, boa parte dela, não conta mais com o Bolsonaro. E quem são esses nomes? São figurinhas carimbadas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O Romeu Zema, governador de Minas. Esse eu acho menos provável que seja. Né? O próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, né? Que, querendo ou não, lá no estado dele, ele é bem avaliado por lá. Certo? Então a direita, gente, já tem seus players, a direita já está servida, digamos assim, não precisa mais do Bolsonaro, essa é a realidade. Né? E aí a matéria continua. Em discurso de quase 1 hora aos diplomatas no Palácio do Alvorada, Bolsonaro afirmou sem prova, gente, ele simplesmente atacou de forma vil, criminosa, sem prova nenhuma, o nosso sistema eleitoral, as nossas urnas eletrônicas. Gente, é tão fácil, a gente vai lá, vota, em poucas horas a gente já sabe o resultado da eleição. Gente, tem país de primeiro mundo que isso não acontece, e aqui no nosso país isso acontece. Aí vai um sujeito desse, um criminoso desse, atacar o sistema eleitoral, porque ele sabia que iria perder, ele sabia que com Lula na disputa eleitoral ele iria perder, e acabou perdendo mesmo diante de todos os crimes eleitorais que ele cometeu. Porque não foi só isso aqui não, gente, vamos lembrar. Não foi só essa questão do abuso de poder, também teve abuso de poder econômico. Esse cara usou a máquina estatal como nunca se usou no Brasil para tentar uma reeleição. Né? Então, enfim,
E aí a matéria continua. O ex-capitão assegurou que a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas poderia servir para manipular o resultado das eleições, desfavorecendo. Ou seja, ele queria uma eleição que favorecesse ele. Olha só que sujeito mais democrático. Ele quer uma eleição que favoreça só ele. O resto, né? O resto é resto para ele, né? Favorecendo a mim, ok. Esse é o sujeito democrático, né? E aí a matéria prossegue. Posteriormente, esse argumento atiçou parte de seus apoiadores radicais. Eu não concordo com esse termo, tá, gente? Porque radicais é de raiz. E no caso dos bolsonaristas, eles não são radicais, são extremistas. O 8 de janeiro foi a prova disso. São extremistas e terroristas mesmo. Que em 8 de janeiro, uma semana depois da posse de Lula, invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Então, ou seja, são sujeitos democráticos, sujeitos republicanos, são cidadãos de bem, que quando são contrariados, depredam patrimônio público. Esse é o nível. Esse é o nível, né? E aí, o Ministério Público Eleitoral pediu que o ex-presidente seja declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Gente, vamos lembrar, o Bolsonaro usou a TV Brasil, que é uma TV pública, uma TV estatal, paga pelo nosso dinheiro, para atacar as urnas. Foi isso que ele fez, foi só isso que ele fez. Além de ter atacado a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral, ele também usou uma TV pública para isso. Olha só, né? Olha só, que criminoso. O cara desse é um criminoso. Aí, gente, ontem ele se fez de inocente, né? Se fez ali de vítima e tal, e disse o seguinte numa entrevista coletiva: não houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição de como funcionavam as eleições no Brasil. Não houve ataque? Não, nada disso. Não houve ataque não, Bolsonaro. Você foi lá elogiar as urnas, você foi dizer ao mundo que o nosso sistema eleitoral é perfeito e tal. Não houve, enfim, né? Você é cínico, cara. Você é cínico, criminoso, mentiroso, covarde, cínico. Todos esses adjetivos a gente pode usar com liberdade sobre você, porque você é tudo isso e muito mais. E prossegue. No entanto, é tido como quase certo que Bolsonaro, de 68 anos, né, gente? Para você ver, né, que caráter não tem idade, né? Será condenado, disseram a AFP, duas fontes judiciais que acompanharam o caso. Claro, gente, ele está condenado. Bolsonaro está fora do jogo, isso aí está certo. Pode não ser hoje que ele esteja oficialmente fora do jogo, mas ele está fora do jogo, certo? Não tem o que discutir, né? Aí uma das fontes disse o seguinte: a dúvida é quantos votos contra ele terá, porque ainda tem, né? Aliás, no STF tem 2 ministros que podem pedir vista, ou o Cássio Conká ou o André Mendonça. Um desses dois podem pedir vista, né? Caso a votação não seja finalizada nesta quinta, estão previstas outras 2 sessões em plenário para concluir o julgamento, em 27 e 29 de junho, ou seja, na próxima semana, né? Enfim, gente, já chega de Bolsonaro. Eu vou falar aqui de uma coisa mais interessante, que foi a aprovação do nome do Cristiano Zanin, advogado, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, gente. O Zanin que foi aí indicado pelo presidente Lula, né? Vou colocar aqui. Vamos lá. Senado aprova Zanin para o STF. Estou aqui no site, mas esse site aqui é vídeo, gente, então não rola por causa dos direitos autorais. Eu não posso produzir vídeo aqui, mas eu vou aqui colocar a matéria do G1, tá? Senado aprova o nome de Cristiano Zanin para o STF, né? Para o STF. O Senado aprovou o nome de Cristiano Zanin para o STF na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Gente, vamos lembrar que o Zanin foi indicado pelo presidente Lula, né? Tá? Em um pronunciamento de 24 minutos, o advogado Cristiano Zanin falou sobre sua trajetória pessoal, destacou a importância da família e detalhou a carreira profissional de quase 25 anos, com mais de 100 ações conduzidas no STF. Agora eu achei interessante ele dizer aqui, destacou a importância da família, né? Um discurso aí para conquistar os votos da bancada de oposição, né? O Zanin, gente, apesar disso, ele foi aprovado
58 votos, se não me engano, né? 58 votos. A matéria aqui não tem dizendo, mas eu acho que foi 58 votos mesmo. Vou até... enfim. Aí prossegue. O relator da indicação de Zanin, Veneziano Vital do Rego, que é o senador do MDB, abriu as perguntas. O senador afirmou que o STF, por vezes, adota uma função que não lhe cabe, que é a de legislar, e perguntou como Zanin agirá. Ele respondeu que vai atuar sem ativismo, respeitando a Constituição. Ou seja, ele está dizendo que é um garantista. O garantista é isso, gente. É o ministro que vai respeitar o que diz a Constituição, ipsis literis, não vai atentar, não vai questionar, vai só seguir o que está lá. Isso é o que chama de garantista. Tá? E aí ele disse o seguinte, o Zanin: o Supremo Tribunal Federal não tem o papel de legislar. Esse papel é efetivamente do Congresso Nacional, tá correto. E assim está disposto na nossa Constituição, que separa exatamente as atribuições de cada poder, ou seja, a independência de cada poder. Mais uma prova de que ele é um garantista. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que é necessário que esses limites sejam observados. Limites, espaços institucionais de cada poder. Garantismo puro aqui, tá, gente? Veneziano Vital do Rego também perguntou sobre a relação de Zanin com o presidente Lula. Zanin foi autor das ações na corte que levaram à anulação de todas as condenações de Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba. E o Zanin respondeu o seguinte, é interessante essa resposta dele. Eu estou aqui hoje, indicado pelo presidente Lula, pelo fato dele ter conhecido meu trabalho jurídico, a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República, que me indicou, ministro do STF só pode estar subordinado à Constituição da República. O que eu posso dizer, né? Garantismo. Garantismo. Né, gente? E a matéria aqui prossegue, tá? Gente, isso aqui também é interessante. Porque a gente sabe, né, que com as mídias sociais, tanto a política quanto o judiciário, por vezes, se deixa influenciar pelo que a opinião pública está dizendo nas mídias sociais. E o Jorge Cajuru, que é um senador do PSB, lá de Goiás, ele fez uma pergunta sobre isso, né, se o Zanin iria agir no STF de acordo pela opinião pública, né? Enfim, você iria tomar decisões baseado no que a opinião pública falar ou disser. E ele respondeu o seguinte: é preciso, efetivamente, ter muito cuidado para que a voz da opinião pública não seja uma voz determinante no julgamento de um processo ou de uma causa. A meu ver, o que deve ser determinante é o conteúdo dos autos e o que diz a Constituição e as leis. O julgador não está em uma posição de ter que agradar a opinião pública. Ele está correto, gente. Ministro do STF não tem que agradar a opinião pública, não tem que agradar político. Né? O ministro tem que agradar a Constituição, o que está dizendo lá na lei. Tem que agradar a letra da lei. Não é agradar, é obedecer. Obedecer, simples assim. Né? Simples assim. E, por fim, gente, o Zanin ele destacou o papel do STF na defesa da democracia. Né? Ele falou isso depois que o senador Rogério Carvalho, do PT, lá de Sergipe, perguntou sobre o papel do STF. Né? E o Zanin respondeu o seguinte: acho que deve haver um diálogo permanente entre os poderes, um diálogo institucional, que permita cada vez mais fortalecer as instituições e, com isso, fortalecer a defesa da democracia. O Supremo Tribunal também, evidentemente, tem um papel central na defesa da democracia, na medida em que é o guardião da Constituição da República. Fechou com chave de ouro, gente. Fechou com chave de ouro. Né? Fechou com chave de ouro. Então é isso, gente. O Zanin foi aprovado. Né? O Bolsonaro será tornado inelegível. Isso já é um fato político que já está consolidado, inclusive entre os aliados do Bolsonaro. O Zanin já é ministro do STF. E tem uma figura lá que deve estar morrendo de medo, né, dele sentar na cadeira, que é evidentemente o senador Sérgio Moro, que está enroladíssimo com alguns processos decorrentes da Lava Jato. Então o maior temor do Moro é que o Zanin seja relator de algum processo contra ele na Suprema Corte. Isso aí, gente, enfim, né, enfim. Tanto é que o Moro, achei engraçado o que o Moro disse. Só para encerrar aqui o nosso vídeo, porque eu também não quero dar muito destaque a esse sujeito não. Ele disse que não está confortável, que não se sentiu confortável,
Deu indício, né, gente, de que está com medo. Né? Vamos lá. Vou dar aqui a declaração completa para você, só para encerrar esse vídeo. Né? Olha, o Moro, gente, fez perguntas. Um senador da República se presta um papel ridículo como o Moro, que não é a primeira vez, né, que ele se presta um papel ridículo. Ele fez perguntas, gente, que ele não tinha certeza se era verdade. Perguntas baseadas em... quase certeza, perguntas baseadas em fake news. Né? E aí depois que ele saiu lá da sabatina, o Moro disse o seguinte, né? Eu estou aqui na matéria do Globo, né? Que o título da matéria diz: Moro disse que ficaria mais confortável se Zanin optasse por não se pronunciar sobre o caso da Lava Jato no STF. É aquilo que eu estou dizendo, ele está morrendo de medo. Ele está se tremendo de medo do Zanin ser relator de algum processo contra ele, que a gente sabe que o Moro deve muito na justiça, né, pelas ilegalidades que ele cometeu durante a Lava Jato. Aí a matéria começa: senador Sérgio Moro, logo após sabatinar Cristiano Zanin na CCJ da Casa, do Senado no caso, compartilhou em suas redes sociais a insatisfação com uma das respostas do escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal. Moro disse o seguinte: ficaria mais confortável se Zanin, caso tenha a nomeação chancelada pelo plenário, que acabou sendo aprovado, optasse por não analisar ações decorrentes da Lava Jato. Moro, me diz uma coisa. Qual é a ilegalidade que o Zanin vai cometer se ele, porventura, for escolhido para relatar um processo da Lava Jato? Qual vai ser o crime? Qual vai ser a ilegalidade? Ele é ministro como todos os outros. Isso tem na letra da lei que ele vai cometer uma ilegalidade? O Zanin foi advogado do Lula. Certo? O Zanin foi advogado do Lula. O Zanin não foi juiz. O Zanin não foi ali um juiz declarado parcial. O Zanin não tratou a justiça de forma porca como a Vossa Senhoria tratou, ignorando todas as leis para perseguir adversários. Se o Zanin não cometeu nada disso, ele tem toda a legitimidade de, porventura, que é sorteio, de relatar, por exemplo, um processo contra a Vossa Senhoria e contra qualquer outro processo da Lava Jato. Só isso. É só isso. Né? Aí que foi que o Moro disse, na Globo News, tá? Ficaria mais confortável se o indicado dissesse que não se pronunciasse sobre nenhum caso envolvendo a Lava Jato, já que ele tem juízo muito definitivo sobre esse tema. Acontece, Moro, que o Zanin pode até ter uma opinião ali sobre a Lava Jato, que muito provavelmente é uma opinião negativa, né? Como muitos brasileiros, inclusive eu, tenho. Né? Mas isso não impede dele relatar um processo. Se ele vai seguir a lei, se ele é um garantista, ele vai seguir a lei. Ponto. Não que você chiar, não que você achar ruim. Né? Se você tivesse seguido a lei, se você tivesse sido um juiz de verdade, um juiz imparcial, você não estaria com esse medo agora. Né? Mas, enfim, quem deve na praça sempre vai temer. Né? Bom, gente, é isso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, mande um pix pra gente, tá? pix@ucafezinho.com, e fortaleça o trabalho da mídia independente. Pessoal, passando aqui só para corrigir que o Jair Bolsonaro não será julgado pelo STF, mas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a outra correção é que o ministro André Mendonça não faz parte lá do plenário que vai julgar o ex-presidente, tá? Só fazendo essa correção para passar a informação correta para vocês. Erros acontecem e é isso, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.